A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a 10ª catequese proferida na audiência geral pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que medita sobre a diferença de formulações que divide Gênesis 2, 25 de Gênesis 3, 7. No primeiro caso estavam nus, mas não tinham vergonha. No segundo caso reconheceram que estavam nus. A significativa transformação da experiência da vergonha ocorre não apenas no sentido da vista, mas na relação homem-mulher, feminilidade e masculinidade. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura. Catequese proferida pelo Papa João Paulo II. Quarta-feira, 12 de dezembro de 1979. Os significados das primordiais experiências do homem. Pode-se dizer que a análise dos primeiros capítulos do Gênesis nos obriga em certo sentido a reconstruir os elementos constitutivos da original experiência do homem. Neste sentido, o texto javista é pelo seu caráter uma fonte especial. Falando das originais experiências humanas, pensamos não tanto no seu afastamento no tempo, quanto e mais ainda no seu significado fundamental. O importante não é, por conseguinte, que estas experiências pertençam à pré-história do homem, à sua pré-história teológica, mas que elas se encontrem na raiz de toda a experiência humana. É isto verdade, se bem que a estas experiências essenciais na evolução da ordinária existência humana, não se preste muita atenção. Elas de fato se encontram tão ligadas às coisas ordinárias da vida, que em geral não damos conta de serem extraordinárias. Baseados nas análises até agora feitas, podemos nos dar conta daquilo que chamamos no princípio revelação do corpo, nos ajudar de algum modo a descobrir o extraordinário do que é ordinário. Isto é possível porque a revelação, a original, que encontrou expressão, primeiro na narrativa de Gênesis, depois de Gênesis 1, considera essa experiência medida que aparece na quase completa, a absoluta originalidade que é o ser, varão e mulher enquanto homem, isto é, também através do seu corpo. A experiência humana do corpo, tal como a descobrimos nos textos bíblicos citados, encontra-se sem dúvida no limiar de toda a experiência histórica sucessiva. Parece todavia basear-se em tal profundidade ontológica que o homem não a capta na própria vida cotidiana, embora, entretanto e em certo modo, a pressuponha como parte do processo de formação da sua imagem. Sem tal reflexão introdutória seria impossível precisar o significado da nudez original e realizar a análise de Gênesis 2, 25, que diz assim: estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. À primeira vista, o aparecer este particular, aparentemente secundário, na narrativa já vista da criação do homem, pode parecer coisa sem valor e mesmo fora de propósito. Poderia julgar-se que a passagem citada não tem comparação com aquilo de que tratam os versículos precedentes e que, em certo sentido, não se harmonizam com o contexto. Todavia, este pensamento não resiste a uma análise aprofundada. Com efeito, Gênesis 2, 25, apresenta um dos elementos chaves da revelação original, tão determinante como os outros textos do Gênesis 2, 22, 23, que já nos permitiram precisar o significado da solidão original e da original unidade do homem. A estes vem juntar-se, como terceiro elemento, o significado da nudez original, com clareza posto em evidência no contexto, e ele no primeiro esboço bíblico da antropologia, não é coisa acidental. Pelo contrário, forma precisamente a chave para a sua plena e completa compreensão. É óbvio que exatamente este elemento do antigo texto bíblico oferece à teologia do corpo um contributo específico, do qual não se pode de nenhum modo prescindir. É o que nos confirmam as análises seguintes. Mas, antes de a elas nos lançarmos, permito-me observar que precisamente o texto de Gênesis 2, 25 exige expressamente que se liguem as reflexões sobre a teologia do corpo, com a dimensão da subjetividade pessoal do homem. É neste âmbito, de fato, que se desenvolve a consciência do significado do corpo. Fala deste significado de modo muito mais direto do que fazem as outras partes do texto já vista, que já definimos como primeira registração da consciência humana. A frase segundo a qual os primeiros seres humanos, homem e mulher, estavam nus mas não tinham vergonha, descreve indubiamente o estado de consciência de ambos, mas a sua recíproca experiência do corpo, isto é, a experiência por parte do homem da feminilidade que se revela na nudez do corpo, reciprocamente a análoga experiência da masculinidade por parte da mulher. Afirmando que não tinham vergonha, o autor procura descrever esta recíproca experiência do corpo com a máxima precisão que lhe é possível.
Pode dizer-se que este tipo de precisão reflete uma experiência basilar do homem em sentido comum e pré-científico, mas corresponde também às exigências da antropologia e em particular da antropologia contemporânea, pronta a apelar para as chamadas experiências de fundo, como a experiência do pudor. Aludindo aqui ao esmero da narrativa, quanto ele era possível ao autor do texto já vista, somos levados a considerar os graus de experiência do homem histórico carregado com a herança do pecado, graus porém que metodologicamente partem em rigor do estado de inocência original. Já verificamos antes que ao referir-se ao princípio, por nós aqui sujeito a sucessivas análises contextuais, Cristo estabelece de modo indireto a ideia de continuidade e de relação entre aqueles dois estados, como se nos permitisse retroceder do limiar da pecaminosidade histórica do homem até a sua inocência original. Precisamente Gênesis 2, 25 exige de modo particular que se ultrapasse aquele limiar. Fácil é descobrir como este passo, juntamente com o significado a ele inerente da nudez original, se insere no conjunto contextual da narrativa já vista. De fato, alguns versículos depois, o mesmo autor escreve: Então, abriram-se os olhos aos dois e reconhecendo que estavam nus, prenderam folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturões. Gênesis 3, 7. O advérbio, então, indica novo momento e nova situação, consequentes à ruptura da primeira aliança, é situação que vem depois da falência, na prova ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal, que ao mesmo tempo constituía a primeira prova de obediência, isto é, de atenção à palavra em toda a sua verdade e de aceitação do amo, segundo a plenitude das exigências da vontade criadora. Este novo momento ou nova situação comporta também novo conteúdo e nova qualidade da experiência do corpo, de maneira que já não se pode dizer, estavam nus e não tinham vergonha. A vergonha é, portanto, aqui experiência não só original, mas de confim. É significativa, portanto, a diferença de formulações que divide Gênesis 2, 25 de Gênesis 3, 7. No primeiro caso, estavam nus mas não tinham vergonha, no segundo caso reconheceram que estavam nus. Quer então dizer que num primeiro tempo não reconheceram que estavam nus? Que não sabiam e não viam reciprocamente a nudez dos seus corpos. A significativa transformação que nos é testemunhada pelo texto bíblico acerca da experiência da vergonha, de que fala ainda o Gênesis, sobretudo no capítulo 3, dos versículos de 10 a 12, dá-se a um nível mais profundo que o puro e simples uso do sentido da vista. A análise comparativa entre Gênesis 2, 25 e Gênesis 3 leva necessariamente à conclusão de não tratar-se aqui da passagem do não reconhecer ao reconhecer, mas de uma radical mudança do significado da nudez original, da mulher diante do homem e do homem diante da mulher. Vem a mudança da consciência de ambos como fruto da árvore da consciência do bem e do mal. Quem te disse que estavas nu? Comeste, porventura, algum dos frutos da árvore que te proibi comer? Gênesis 3, 11. Tal mudança diz respeito diretamente à experiência do significado do próprio corpo diante do Criador e das criaturas. O que é confirmado pelas palavras do homem. Ouvi o ruído dos teus passos no jardim, e cheio de medo, porque estou nu, escondi-me. Gênesis 3, 10. Mas em particular aquela mudança que o texto já vista delineia de modo tão conciso e dramático, diz respeito diretamente, talvez do modo mais direto possível, à relação homem-mulher, feminilidade e masculinidade. À análise desta transformação teremos de voltar ainda em outras partes das nossas seguintes reflexões. Agora, chegados àquele confim que atravessa a esfera do princípio para que apelou Cristo, deveremos perguntar-nos se é possível reconstruir de algum modo o significado original da nudez, que no livro do Gênesis forma o contexto próximo da doutrina acerca da unidade do ser humano enquanto macho e fêmea. Isto parece possível, se tomarmos como ponto referencial a experiência da vergonha do mesmo modo que ela no antigo texto bíblico foi claramente apresentada, como experiência liminar. Procuraremos fazer uma tentativa dessa reconstrução ao continuarmos as nossas meditações. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.